Olá, queridos advogados, alunos, todo mundo que está ligado no podcast Pela Ordem, aqui pela Escola Superior de Advocacia, na ESA. Hoje eu terei o prazer de bater um papo e conversar com uma grande amiga, acima de tudo, e também advogada, doutora Marcela Camargo. Ela que atualmente reside em Portugal e que está advogando na advocacia criminal. E hoje teremos esse bate-papo para conhecer um pouco mais dessa trajetória da Marcela, como que foi essa mudança de domicílio, como que está sendo essa experiência num novo país, uma nova cultura e quais os desafios que ela tem encontrado no âmbito do Poder Judiciário português. Então ela vai dividir um pouquinho conosco aqui hoje na OAB, na ESA, toda essa vivência que ela está tendo lá. Mas antes de mais nada, da gente conversar com a doutora Marcela, eu gostaria de apresentá-la. A Marcela é advogada há mais de 14 anos, habilitada no Brasil e em Portugal. Ela possui pós-graduação em processo penal e 2 mestrados concluídos, tanto no Brasil quanto em Portugal. Um em Ciências Criminais na Universidade de Coimbra e outro na Universidade Gama Filho. Atualmente, ela está cursando doutorado na Universidade de Coimbra em Ciências Criminais e é diretora da ABA em Coimbra, sendo presidente da Comissão de Direito Penal. Atualmente, ela tem uma turma de mentoria em advocacia criminal com advogados em Portugal que querem atuar na área. Esse currículo extenso, né, Marcela, já diz muito sobre aí a sua experiência, né, sobre a forma como você tem bravamente encarado a advocacia, não é, em continentes diferentes. Então, é um prazer enorme, né? Para quem não me conhece, eu sou coordenador pedagógico acadêmico aqui da ESA e eu vou aqui coordenar este trabalho com essa entrevista hoje tão especial no dia de hoje. E aí eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo, Marcela, falando um pouquinho da sua ida para Portugal. Como é que foi essa tomada de decisão, esse processo decisório que você teve de mudar completamente de vida, né? Largar aqui a sua família, a sua raiz e avançar aí, né, enfim, em águas talvez, né, desconhecidas, mas que era um desafio para você profissionalmente e que eu tenho certeza que você já conseguiu aí galgar os degraus que pretendia e segue, né, nessa linha. Então, passo a palavra a você e muito obrigado por aceitar o convite aqui da ESA. Eu quem agradeço, primeiramente, quero dizer e retribuir o prazer que também é todo meu, do meu grande amigo, como bem disse, acima de tudo, laços de amizade que tem perdurado e frutificado desde 2014, lá se vão uma década. Lá se vai uma década, né? A gente nem conta isso, mas pronto, o tempo passa voando. Então, que bom que nós mantivemos esses laços frutíferos e muito obrigada, me sinto muito honrada pelo convite, especialmente de estar na casa que estamos. Eu estudo muito, eu fui para fora, como você bem descreveu, todos os desafios de desbravar novos mares, mas é muito bom retornar à nossa terra natal e poder também semear aqui conhecimentos que nós vamos adquirindo no longo da nossa trajetória. Então, estou muito feliz e muito honrada e muito completa de estar aqui. Mas, ato contínuo a isso, né? Como foi a minha ida para Portugal, eu acho que tudo se inicia... Eu sempre tive a vontade de estudar fora, sempre gostei muito da área acadêmica e sempre gostei muito da área profissional. Então, na parte acadêmica, eu sempre tive esse desejo de... Acho que todo estudante, né? Talvez um dia conhecer outro país e agregar valor ali no conhecimento. Estudar na faculdade tradicional Exatamente, de Coimbra. Coimbra sempre para nós, né, brasileiros, sempre teve um peso. A gente entra na faculdade, a gente já ouve falar de Coimbra. Então, era como se fosse algo, uma terra fantasia, mas que eu nunca tinha colocado os meus pés. Então, sempre foi algo almejado, mas nunca sabia quando. E aí, pronto, fui para Portugal em 2019, a turismo, inclusive, e me apaixonei pela cidade do Porto. Eu já tinha ido há muitos anos atrás para Lisboa, mas não sei, não era o momento, ou não foi a ocasião de eu me apaixonar, ou ter tido vontade de levantar minha tenda e realmente me mudar. Mas em 2019 eu tomei a decisão, eu olhei e falei... Tô pronta. É isso, você sente assim, eu falei... Vou arrumar minhas coisas, vou me programar e vou vir e vou agregar essa experiência que eu quero ter de morar fora, de ter essa qualidade de vida, com os estudos, que sempre foi algo almejado por mim, que eu sabia que ia agregar valor no meu currículo, peso, etc., e também na minha vida, no meu crescimento. Ano 2019 veio, então,
a pandemia, 2020, né? Todo mundo parou, meus planos ficaram, como do mundo inteiro, em suspensos. E voltei, retomei em 2021, me candidatei. Eu já tinha um mestrado, né? A gente até cursou juntos ali. Começamos na Gama Filho e depois teve aquela coisa, fomos para a UVA e tal. E eu falei, eu fiquei na dúvida se eu já iniciava a minha nova vida com o peso do doutorado, lá, doutoramento, em Portugal, ou se eu tentava ir para lá já com o pé no meio acadêmico, mas talvez com uma pressão um pouco menor para equilibrar com a pressão de estar já morando fora, né? E a adaptação e tudo mais. Enfim, me inscrevi no mestrado nas Ciências Criminais em Coimbra e foi assim que eu iniciei. Eu fui para Portugal muito mais com a meta de estudar. Entendi. Ao longo A advocacia aconteceu ao longo do processo. Claro, eu já tinha, né, já tinha anos de inscrição aqui na Ordem, de atuação, e para mim seria muito mais satisfatório, porque eu fui para lá sem bolsa. Eu fui com uma reserva, mas já com a intenção de trabalhar no local para me sustentar. Então, nada mais justo do que eu continuar, né, e aprimorar a minha profissão, que eu já tinha há muito tempo, que, afinal de contas, a única coisa que eu sabia fazer, né? Então, E aí eu vi que, na época, o acordo de reciprocidade entre as ordens Brasil e Portugal ainda estava plenamente em vigor, ainda não tinha esses rumores todos de finalização, como aconteceu até no final do ano passado. Mas ano passado, 2023, eu fui em 2021. Então, peguei o acordo, fiz a inscrição na Ordem de Portugal e aí comecei a advogar na área. Então, foi assim que eu conciliei a advocacia com a área acadêmica. Mas, realmente, o que me impulsionou, o que me deu um chão, o que falou, não, se muda, foi a área acadêmica. Olha só. E aí, a profissional aconteceu. Impressionante, né? Como que uma coisa vai puxando a outra na nossa vida, né? A gente não espera por algo e aí é surpreendido por aquilo, né, que a gente mais tem afinidade na nossa vida. Marcela, e a burocracia assim portuguesa para sua entrada, né? Como é que foi isso? Você teve muita dificuldade? Você se preparou previamente? Sim. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quando eu me inscrevi no mestrado, você pode se inscrever lá online daqui, né? A inscrição nos mestrados de Portugal são totalmente pela plataforma, então não tem nenhuma necessidade de você se locomover para se inscrever, somente se você tiver ali a carta de aprovação. E, como eu falei, eu me inscrevi até no meio de 2021. E achei que esse primeiro período, porque lá o ano letivo começa em setembro. Então, eu achei que o ano letivo que fosse começar em setembro em diante, eu ia fazer online, porque estava sendo assim, em decorrência ali do resto da pandemia. Eu falei, bom, se no início do ano 2021 começou online, muito provavelmente vai ser. Aí o meu planejamento era, vou me capitalizar mais um pouco para o início de 2022 eu estar, de fato, indo, né, presencialmente para lá e para assistir às aulas, e vou entrar com visto de estudo. Pois bem, as coisas não acontecem muito bem como a gente planeja. Recebi um e-mail da faculdade de Coimbra falando, olha, suas aulas começam, isso era agosto, meio de agosto, suas aulas começam em setembro, você tem que estar aqui, não pode mais online, o nosso modelo de aula à distância se encerra, né, com domínio aí, vamos dizer, da pandemia, advindo pela vacina e tudo mais, a gente agora vai voltar a ser presencial. E tem que ser presencial. E aí, claro, que para você ir, a burocracia, digamos assim, para você ir para Portugal e o meio que é o correto é você tirar o visto. Eu contratei uma pessoa para começar a juntar minha documentação para eu tirar esse visto. Todavia, quando eu recebi essa confirmação de início das aulas, do fato de eu ter que estar presencialmente lá, eu falei, não vou conseguir mais o visto. Aí tive uma consulta com uma advogada na época de lá, que ela falou, olha, nesses casos, excepcionalmente, quando você tem a aprovação muito perto do início das aulas, a própria legislação portuguesa prevê uma modalidade de residência para fins de estudo com dispensa de visto. Olha, foi o que te salvou ali. Foi, aí eu falei, bom, ok, também não fui inconsequente. Não consegui de uma forma que é a forma mais recomendada, mas chegando em Portugal eu tive que ali esperar abrir vagas para que eu fizesse dessa forma com a dispensa do visto. Então, são uma das opções, mas o que eu recomendo é isso. Tem burocracia em Portugal? Muita. Mas, para você minorar a sua dor de cabeça, você precisa se informar. Entendi. Você precisa ter profissionais, você precisa ter uma informação fidedigna, também não é informar via doutor Google, né? Eu acho que a gente está aqui até para fomentar a questão da educação e da formação que a gente tanto preza. Exatamente. Né? Como professores, como advogados, como acadêmicos. Então,
é isso, quem quer se mudar para Portugal... Precisa de uma contratação, uma orientação profissional. E não de Twitter ou de blogueiro, né? Porque às vezes eles até dão informação, mas não é uma coisa do seu caso concreto. Mas eu enfrentei assim. E aí cheguei lá, enfim, deu tudo certo, tirei a minha residência, consegui com dispensa de visto e com ela estou. E ela dá autorização para o trabalho também. Então, excelente. Pois é, porque para você trabalhar já fazendo mestrado e doutorado, você tem que conciliar com a carga horária dos seus estudos. Como eu sou autônoma, para você flexível, eu consegui provar isso e tranquilo. E no âmbito da ordem lá, como é que foi a inscrição? Também foi um processo... A inscrição em si não, foi bem tranquilo. É um processo burocrático. Certo. Você tem que realmente pegar aquela listagem. Né, na verdade. Você tem que pegar ali a listagem dos documentos e simplesmente fazê-los se cumprir e enviar para lá. Certo. Agora, quem quer advogar atualmente, não é que o sonho acabou. Se você é brasileiro, se você é advogado brasileiro, você tem sonho de continuar, de repente, a sua carreira, de migrar para uma forma internacional da sua carreira, é possível? Só que o caminho agora ficou mais difícil. Antes era, de fato, uma coisa burocrática, né? Um aspecto burocrático. Você pegava ali os documentos e se inscrevia na ordem. É assim. Pagavam-se os valores, Pagava os valores, as taxas, etc. E entregava na ordem e pronto. Era essa maneira. Entendi. Você não tinha que fazer um estágio, você não tinha que fazer uma prova. Isso era o mais importante. Acho que quem pegou ali a carteirinha da OAB ia falar, meu Deus do céu, tem que fazer agora outra prova. E como que foi para você lidar com sistemas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem um sistema jurídico aqui de processamento de petições, enfim, né? Cada tribunal às vezes opera um sistema. Como é que foi para você isso lá, Marcelo? Você fez algum curso ou você foi aprendendo de modo intuitivo, sozinha? Jamais. Porque é diferente do nosso modelo, com certeza, né? Exatamente. Porque muitas pessoas perguntam, mas você está advogando em Portugal como? Se é diferente. Exato, tipo, isso é uma pergunta que muitos advogados, né, sempre fazem e têm interesse em saber. Exato. O que acontece? Até para título de introdução, digamos assim. Eu comecei em uma área, eu sempre atuei e estudei a área criminal, sempre. Eu nunca, no Brasil, eu tenho minha carteira aí, de lá se vão 14 anos que eu tenho a carteira e eu nunca atuei em outra área. Nunca estudei em outra área, nunca fiz nenhuma especialização, mestrado, não, só sempre foi penal. Eu digo que eu sou uma mulher muito leal, né? Porque falam que quando você entra na faculdade, você se apaixona pelo penal e casa com civil. Eu tô casada até hoje com penal. Sem então, nenhuma traição, né? Nenhuma traição, nunca o traí. Brevemente tive um affair, mas por ali circunstâncias da vida, com outra área em Portugal, que é onde eu quero chegar. Que eu fui para a área até de imigração, fazia sentido para mim ajudar também imigrantes que estavam ali passando pelo mesmo, digamos, mesma dor, mesmo caminho que eu. Então, flertou ali com direito internacional. Flertei rapidamente com nacionalidade portuguesa, com questão de residência, imigração, vistos, etc. Mas eu queria o penal. E essa era sempre uma questão para mim. Por quê? Essa área de imigração ela é muito administrativa. Ah, certo. Entendeu? Os então não tem né, não são judicializados. Não são. Então é muito você ir para conservatório e resolver. É uma questão realmente Pessoal, na seara... conservatório, para quem não conhece, é o cartório, não é? Isso, exatamente. Que é o equivalente ao nosso cartório. Isso, aqui. Obrigada. Se eu falar alguma coisa aí que eventualmente me saia da tradução, né, para o que a gente usa, me fala, porque às vezes entra no automático. E aí, pronto, era muito administrativo. E eu fiquei com esse receio. Eu falei, como é que vai ser quando eu for para o judicial? Fazer as audiências, né? Claro, eu já estava com mestrado e, na época, quando eu comecei, nem estava ainda no doutorado, mas eu já estava no mestrado e em ciências criminais. Mas a área acadêmica é muito diferente da prática, Exatamente, sabe? Isso em todo lugar, né? Em qualquer lugar. Continua sendo a regra básica. Então, o mestrado, ele não me preparava para a prática. Claro que qualquer conhecimento acadêmico te agrega valor ao conhecimento que você já tem. Com certeza. Né? É uma pedra de esquina. Porém, não te dá a prática. E para isso, eu, sim, fui fazer cursos específicos de prática e muitas outras coisas, de fato, o caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. Essa frase é muito boa, né? Foi indo, assim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu pai sobre isso. Começou, né, a vir os clientes. Eu comecei a fazer algumas técnicas de prospecção, que hoje eu ensino para meus alunos, enfim. Vamos falar sobre a mentoria. A gente vai falar, mas comecei a ver o que deu certo, o que deu errado e pronto. Comecei a fazer, usar o conhecimento que eu estava adquirindo para informar e isso começou a me trazer um retorno. Comecei a fazer cursos específicos de prática, livros
que não eram os livros que eu usava para o mestrado, por exemplo, não eram os livros acadêmicos. Comecei a comprar livros de prática e é isso, e começar a ler, ouvir aulas, mas muitas coisas você vai pegando, né? Você vai perguntando. E eu lembro que eu falei... ali, né? Eu falei com meu pai uma vez, eu falei, ai meu Deus, mas eu tô com medo de não encontrar todas... Eu não tenho todas as respostas ainda, é diferente, eu tô num outro país, num outro sistema. E ele falou, eu lembro que meu pai falou assim, tá bom, Marcela, você não tem todas as respostas, talvez nunca vá ter, mas você sabe onde encontrá-las? Falei, sei. Eu sei como buscar a resposta. Então, pronto. Então é isso. Aí, então, hoje é o que eu tento ensinar, que foi uma coisa que me acalmou. Porque a gente sofre de ansiedade de querer saber tudo, ou ter tudo, ou se sentir síndrome do impostor se você não dominar tudo desde o início. Isso é uma elucubração que você nunca vai alcançar. Então, prepare-se, seja competente, não seja jamais, tempo algum, irresponsável, tampouco na área que eu atuo, que é a área mais sensível. Você mexe com bem jurídico, para alguns até mais importante, né? Porque a gente tem o primeiro bem jurídico, que é a vida, o segundo é a liberdade. Então, mas para uns, às vezes, a liberdade ainda é mais importante ainda, que uma vida sem liberdade talvez não seja uma vida completa. Então, quando você vai atuar numa área tão sensível quanto o criminal, e que eu sou extremamente apaixonada e respeito muito, claro que você não vai ser irresponsável, mas também você não vai se cobrar de saber tudo. Aí você vai saber encontrar as respostas. E aí eu fui aprendendo a isso. Você vai conversar com colegas que já atuam mais tempo que você, vai fazer parcerias, vai fazer cursos, vai comprar livros específicos de prática, vai ler código, vai fazer perguntas, vai buscar conhecimento. Isso é muito importante que você está tocando. E aí, pegando um gancho, né, com essa ideia toda que você traz, a pergunta também que muitas pessoas, né, parecem, né, fazer e se questionarem o advogado brasileiro sofre preconceito lá, né, por outros advogados que são advogados portugueses? Como é que você encarou isso? Né? Porque provavelmente você teve que se relacionar com eles em algum momento, desde cursos, né, para entender um pouco melhor o sistema português. Então, como que você lidou com isso, se é que você teve e presenciou algum cenário, né, de preconceito? Eu sei que isso é uma questão, mas eu, particularmente, não vivenciei nada. Também posso dizer que ainda, porque a minha advocacia lá não é uma advocacia, estou lá há 3 anos. Né? Então, pensa que eu fiquei um tempo aí esperando minha ordem sair, até eu começar a entrar no mercado, não tem tanto tempo assim como eu tinha no Brasil. Mas o tempo que eu tenho, de fato, eu ainda não tive nenhuma convivência que me tenha gerado qualquer mau fruto, até pelo contrário. Tenho advogados portugueses que veem o meu trabalho na internet e vêm me procurar. Olha só. E me parabenizar, e se colocar à disposição e falar, poxa, parabéns, você realmente está... Porque o Brasil tem uma cultura até de marketing, de posicionamento, de falar, de se expor, que é diferente da do europeu, que é mais... Então, a nova geração em Portugal até está um pouco mais avançada, mas a gente já está um pouco mais na frente em relação a isso. Então, até usar a internet para dar informação e etc., e se posicionar... É uma coisa que a gente faz melhor, talvez, né? Assim, mas faz melhor, né? Faz. A gente faz melhor, a gente faz. Entendi. Vamos começar por aí, né? Para você ser bom em alguma coisa, primeiro você precisa começar. Começar. Então, eles ainda não estão muito nessa área, não tem muitos. Então, eu tive alguns advogados que me procuraram, me parabenizaram. Genericamente, para conhecer um pouco mais sobre o seu marketing jurídico, né? Se a gente pode dizer isso. Assim. Eles estavam meio que olhando, eu dando informação sobre o direito deles. E óbvio que eu Quem não é vou essa brasileira, né? Exatamente. Eu não vou botar a minha cara a público também se eu não tiver estudado muito aquele assunto. Então, eu não estou ali para falar uma besteira, eu não estou ali para desinformar ninguém. Sim. Muito menos para manchar o meu nome, que é o bem mais valioso que eu tenho. Não tem honorário que pague um bom nome, digamos assim, sim, né? Mas um bom nome paga honorários. Então, eu preciso sempre me precaver em relação a isso. Então, assim, como eu tenho feito um trabalho de uma maneira muito responsável e diferente do que tem acontecido, e é isso que eu sempre prezo, gente, antes de você fazer qualquer coisa, vai ler código, vai ler livro, tenha certeza do que você está falando, começa com arroz e feijão. Se você não quiser se aventurar em grandes discussões doutrinárias ou jurisprudenciais daqui, e depois você avança quando você se sentir mais à vontade. Mas faça ali o seu arroz com feijão bem feito, bem temperado. E aí eu tive uma boa convivência. Eu tenho advogados portugueses que eu ligo hoje para tirar dúvida. Que demais isso, né? Que atuam na área criminal e que eu ligo e são simpáticos e enfim. Mas isso assim, é a prova do seu trabalho bem feito. Mas eu não posso dizer que
a minha ausência de uma experiência negativa generaliza que outros colegas não a tenham. Entendi. Eu sei que isso acontece. Eu só não posso falar por mim. Assim, por enquanto, para mim, está tudo bem. E eu vou dizer que muitas vezes os que mais atacam e criticam na internet, às vezes, são até brasileiros. Olha só. Não sei se por uma frustração pessoal né, acaba se fazendo isso, mas às vezes são mais os brasileiros do que os próprios portugueses. Às vezes o português, se pensar, às vezes está pensando na cabeça dele. Entendi. Mas não expôs, entendeu? E outra coisa, Marcela, e os clientes? Esses clientes todos hoje que você, né, aí já tem e tal, eles são majoritariamente brasileiros ou eles são portugueses ou é misto? Como que... Majoritariamente brasileiros. Majoritariamente brasileiros. A gente tem que entender que hoje existe esse mercado, porque tem muito brasileiro indo para Portugal. Isso é um fato notório. Já há algum tempo, Já há né, algum esse tempo, processo exatamente. de imigração. E as pessoas, tem muitos advogados, por exemplo, brasileiros atuando com imigração lá. Mas depois que o seu cliente entra, ou os brasileiros entram, eles se estabelecem, eles fazem uma vida. E os dissabores dessa vida vai ocorrer em qualquer país que seja. Né? Em todas as áreas. Vai ocorrer na área de família, vai ocorrer na área trabalhista, que lá é laboral, e vai ocorrer no penal, vai ocorrer no criminal. Então, e os clientes, os brasileiros, já não vou nem dizer clientes, mas os brasileiros que estão lá, se acontece alguma coisa com eles, ainda mais muito sensível, assim falando, né? Algo que mexa, que possa ter uma repercussão drástica na vida deles, eles preferem advogados brasileiros. Então, hoje a gente tem esse mercado específico. Olha só. De brasileiros procurando brasileiros. Então, hoje eu falo isso, que a gente, inclusive, tem mais demanda do que oferta de profissional. Nessa área, nessa e em todas as outras. Laboral, de família, sucessões. Em que pese tenhamos muitos advogados, né, lá trabalhando, enfim, Sim. A gente ainda tem esse vácuo aí. Ainda tem. Porque uma maioria dos advogados são muito monotemáticos no que tange a atuação, no sentido de estarem especificamente, por exemplo, na área de imigração, que é uma boa área, uma área fértil. Entendi. Mas eles se posicionam ali e ficam... E fica ali. Mas é o que eu falo, se você tem uma CNH, você só precisa dirigir um carro. Você está habilitado para dirigir qualquer carro. Então, a partir do momento que você tem a carteira, não é? Quando você tem a carteira da ordem em mãos... olha, você tem um campo para explorar. E no que fala-se, que toca-se em Portugal, você tem muitos brasileiros querendo advogados brasileiros e dispostos a pagar. Olha só. E interessante é isso, né? Talvez essa necessidade de ser, né, orientado por um advogado brasileiro venha dessa sensibilidade que a gente tem mesmo, Sim. que você estava falando, né, ainda há pouco, né? Existe a conexão dessa conexão mesmo, no formato de olhar para aquilo, de entender o problema, de refletir sobre o problema, né, da escuta que você vai fazer, né, sobre aquele caso daquele cliente. Então, me parece que esse mercado, né, que muita gente talvez, né, não conheça assim em profundidade, seja, né, aí um caminho para olhar para quem quer mesmo, né, fazer esse movimento, pessoal. E aí eu acho que esse é um ponto importante da nossa fala, né? A Marcela hoje, ela já se tornou uma pessoa, né, completamente habilitada para ajudar muitas pessoas que querem ingressar nessa área da advocacia criminal. Então, hoje ela tem um curso, a sua turma hoje tem muitos alunos. Eu abri 15 vagas, em menos de uma semana eu tinha 18. Eu falei, fecha, pelo amor de Deus. Eu já tinha dado ali no máximo eu estouro 3, porque eu não queria fazer uma turma muito grande. Esse curso é um curso remoto também, né? Então você pode pegar, né, alunos que estão em outros lugares. Sim. E aí, falando um pouquinho dessa mentoria, Marcela, esses alunos, eles estão em Portugal, eles estão no Brasil, todos são advogados. Fala pra gente um pouquinho do perfil dessa mentoria. Primeiro, qual é o escopo dela, o que você trabalha nessa mentoria com eles, né? Claro. E o perfil mesmo do aluno. Claro. Eu idealizei essa mentoria porque, na verdade, eu acho que ela me escolheu antes de eu escolhê-la, porque o que aconteceu? Eu estava na internet e muitos advogados começaram a se interessar pela área penal. Falaram, gente, tem como atuar na área penal aqui? Nossa, que interessante, eu não sabia disso, poxa. E aí eu comecei a ser muito procurada, recebendo
muitas mensagens no Me meu... ajuda, por favor. Você tem me dá uma mentoria? luz, Não, assim, você tem mentoria? Assim, direto. Doutora, tem mentoria? Doutora, tem mentoria? Doutora... Porque lá ainda tem isso, assim, a gente se chama muito o doutor. Aqui a gente não tem essa praxe de terceirizar o doutor, né? Lá a gente tem. E aí fala, doutora, tem mentoria? Doutora, tem mentoria? E eu falei, olha... que mentoria eu poderia dar agora que eu acho que seria de fato efetiva? E aí eu comecei a pensar nas dores que eu passei... Certo. E o que hoje, aonde eu estou e como eu consigo atuar, e hoje eu me sustento 100% em Portugal da advocacia criminal, 100%. Isso é bom. Não é que eu ainda estou dividindo, é 100%. E aí eu falei, como que eu posso falar para eles? Eu falei, bom, então eu gostaria de fazer algo para pessoas, qual é o meu público-alvo? Advogados que estão em Portugal, habilitados, né, agora, que querem dar os primeiros passos para a advocacia criminal. Primeiros passos na prática. Ninguém quer um mestrado, um doutorado, Sim. A despeito de vir e mexe eu trazer uma coisinha ou outra para agregar valor, né, como eu falo, mas eles querem prática. Como que eu faço para sair do 0 a 1? Porque isso é física, né? Isso é uma questão de física mesmo, para você... A força que você emprega para sair da inércia é muito maior que a força que você emprega para manter-se em movimento. Então, eu via que a grande dificuldade era esse primeiro passo, na prática. Aí eu falei, bom, então vou fazer uma metodologia, e aí da minha cabeça eu botei metodologia PPP, primeiro passo na prática. Primeiro passo na prática. Mentoria, Advocacia Criminal, método PPP, foi o que eu criei. Então, para os alunos, então, um beijo para minha turma de fundadores, eu avisei para eles hoje no grupo que eu iria vir aqui. Eles em breve vai mandar o link do podcast para eles escutarem. Vão mandar, eles já pediram, eles, manda logo. Eu falei, não, deixa eles mandarem que eu envio. E aí eu criei essa turma de fundadores com várias benesses, né, porque seria os primeiros alunos, né, quem sabe lá na frente eles vão receber os próximos. Vão ser os nossos veteranos, mas eu criei para pessoas que gostariam. Então, hoje, na turma, nós temos pessoas que já atuam em outras áreas, advogados que já atuam em outras áreas e que querem conciliar com o criminal, pessoas que atuam em outras áreas, que querem largar essas outras áreas pra e ficar no criminal, e pessoas que têm a carteira lá, mas não estão atuando em nada. Estão na área comercial, estão em outras coisas e começaram a se interessar e falar, bom, chegou o momento. Já que eu estou com a carteira, ela está válida, estou pagando ali a anuidade, pagando o CEPAS, né, etc. Por que não? Então, eu tenho esses perfis de alunos dentro da turma. Os que querem conciliar, os que querem fazer a transição de área, né? Não é nem de carreira, de área, como eu fiz. Fiz brevemente, na verdade, eu estou voltando para a minha, né? Na verdade, é isso. E tem alunos que estão assim, quero começar a advogar em Portugal, foi para lá, tirou a carteira, mas eventualmente... por circunstâncias alheias, seja elas quais forem, começarem em áreas diversas já do direito. E aí hoje querem voltar. Certeza que essa turma vai ser um sucesso aí. Vai plantar várias sementes para frutificar e daqui a pouco... Ontem já fecharam 2 contratos. Já está paga a mentoria para alguns. Olha só. Muito bom a gente poder ver isso, né, Marcela? O nosso é fruto nosso, né? Como professor, sim, disseminar essa semente de conhecimento que a gente adquiriu, né? E nada mais justo que poder fazer essa partilha. Bem, Marcela, e aí eu acho que a gente, né, aqui nesse bate-papo, a gente sempre gosta muito de saber um pouco mais sobre, né, questões íntimas, assim, da vida em Portugal. Ai, meu Deus, tô brincando. Aquele momento tenso sim, da entrevista, sim. Assim. Hoje, o que você mais sente falta do Brasil? Fala pra gente. Praia. Porque a praia portuguesa é muito diferente, né? E assim, no lugar onde eu tô, que eu moro em Coimbra, não tem praia de mar. É praia fluvial. É linda, etc., mas é fluvial ok, mas eu posso ir para Lisboa, que é logo ali, Porto é logo ali, Foz é logo ali, mas o fato de lá serem apenas 3 mesezinhos por ano. De verão. Então, para mim, que sou carioca, eu realmente sinto falta ali da opção de ter a praia, que às vezes a gente nem consegue ir pelo dia a dia, mas ela tá ali. Ela tá ali, ela tá... Se eu passo ali, dou uma olhada pra ela, já fica... Cheiro, a maresia, a brisa, exato, e tal, já resolve. Então, isso é algo que eu sinto. E sinto muita falta de estar Eu sinto muita falta de estar perto da minha família e dos meus amigos. Isso, às vezes, bate. Claro que você morando fora, você sempre vai estar compensando. Isso porque também falando que eu moro sozinha lá, né? Tem pessoas que já se mudam com a família, então essa dor talvez seja diferente, enfrente outras dores. Então, eu tenho lá pontos que eu preciso sempre equilibrar. Eu acho que isso é a vida.
Eu estou muito bem profissionalmente, eu acho que eu estou crescendo cada vez mais, estou ganhando uma prospecção, estou feliz com o que eu faço. Isso é muito importante, né? Então, isso é uma satisfação pessoal, assim, poxa, em pouco tempo eu consegui estar onde eu estou e, na verdade, nem cheguei onde eu tenho muitas ambições ainda, mas, assim, já vi que o caminho é esse. Porém, tem outras coisas ainda que eu sinto falta, então você vai conciliando. A minha meta agora é poder vir mais ao Brasil com mais frequência, né? E para poder suprir um pouco dessa falta que eu sinto das pessoas, do meu, digamos, habitat natural. Lógico. Né? Mas é claro que lá em Portugal eu me sinto muito segura, E eu aí tenho o qualidade. ponto positivo, né? E aí, né, eu falei que você sente mais falta do Brasil e o que você gosta muito Gosto lá muito. em Portugal, assim, que você fala, cara, isso aqui é... Duas coisas para mim, particularmente, assim, da minha personalidade, digamos assim. A segurança, de fato. Você não se preocupa realmente. E até contraditório falar uma advogada criminal. Criminalista. Falando que é super seguro, né? Não se preocupar com furto, roubo. Exato. Porque não é uma de criminalidade estampada na rua. Lá não existe um poder paralelo que faça frente ao estatal como é as grandes metrópoles aqui no Brasil. Né? Então, não é uma questão de segurança pública. Mas os crimes, eles existem. Eles existem desde que o mundo é mundo. Sim. E é o que eu falo, a advocacia criminal ela não entra em crise. Você sempre vai ter cliente. Pode ter pandemia que as pessoas vão estar cometendo crime ou sendo vítimas de crime. Pode ter o que for que as pessoas vão ter. E o advogado criminal é prioridade. É verdade. Então, existe a criminalidade lá? Sim. 90% dos meus clientes são vítimas. Olha... Isso é interessante falar. Isso é muito interessante falar. Porque eu sou contratada muito por vítimas. Claro, tem pessoas que são arguidos também, mas eu tenho muitas... lá é arguido, não é réu. Lá o arguido é o réu. Tenho arguidos clientes, mas eu tenho muitas vítimas. Vítimas de tudo. Isso que eu ia falar, vítimas de quais tipos de crime, Marcelo? Vítimas de violência doméstica, que é o maior crime de Portugal. Vítimas de burla, que é equiparando ao crime de estelionato. Estelionato. Então, tem muitas vítimas de burla. Vítimas de lesão, que lá é ofensa à integridade física. Fui contratada recentemente por um rapaz que apanhou, assim, no meio da Pink Street. Uma lesão corporal... Leve. Leve. Nada assim, também poderia ter sido outras coisas. No caso, a dele não evoluiu para uma grave ou gravíssima, fazendo paralelo com o brasileiro, modelo, né? Mas aí ele contratou, ele fez questão de contratar uma advogada brasileira, criminalista, que aí tem isso, eles procuram. Se você tem um problema na cabeça, o seu cliente não vai procurar um generalista. Ele vai procurar uma pessoa que só opere cabeça. Porque é algo muito sensível. Então, ele procurou uma advogada porque ele queria que, de fato, alguém tomasse conta e acompanhasse a queixa dele. Porque ele ficou ofendido nos brios dele, foi uma covardia, foi uma... Então, tem muitas pessoas ali que passam por essas situações que estão, mas eu quero um advogado que atue na área criminal, que seja brasileiro, que vai me entender, que não vai ter preconceito, ou que não vai ter... Que vai ter uma conexão ali, nenhum gap de comunicação, né? Exatamente. Então, isso acontece bastante. Então, tem essa criminalidade, mas por mais que exista, né? E é por isso que eu me sustento também, é muito seguro, eu estou falando lato sensu segurança pública. Eu não tenho o sentimento de estar com medo. Inclusive, quando eu saio de Portugal, que aí já é a minha segunda grande vantagem de estar lá fora, que é viajar, essa facilidade que você tem de estar ali a 2 horas da Itália, da França, de tantos países, por um preço acessível. Você tem poder de compra. Eu aqui vou no mercado, eu faço uma compra que eu falo, gente, em Portugal eu compraria assim 5 vezes mais com esse mesmo dinheiro. Claro, tem ali a questão da habitação, que é muito caro e tal. Mas quando eu já saio de Portugal, que eu vou fazer essas viagens, que só respondendo é mais uma das vantagens que eu vejo de morar lá, eu já não me sinto tão segura. Entendeu? Já o meu sentimento de segurança não é porque eu estou na Europa que eu me sinto segura. Então, eu estou em Portugal, eu me sinto segura. Para mim, tem essa grande vantagem. E também, claro, né, eu acho que a questão da língua, por mais que tenha muitas diferenças, né, o português de Portugal do português do Brasil, tem, de fato, às vezes no início você não entende, dependendo da região que esteja. Algumas palavras, de fato, são totalmente diferentes. Existe um preconceito linguístico, isso realmente existe. A partir do momento que se fala que nós falamos brasileiro, isso já é um preconceito linguístico. Não existe essa língua. Não existe essa língua, né? Vamos começar por aí. Falo, mas brasileiro é o quê? É francês? É alemão? Eu sempre pergunto só para entender. Aí fala, não, é português. Eu falei, então por quê? Então nomeia direito. Mas pronto. Apesar disso, é a mesma língua.
Então, tem essa adaptação que talvez seja facilitada para muitas pessoas também. Traz um conforto ali, Traz, né, pro dia a traz, dia. exatamente. E eles estão cada vez mais acostumados com os brasileiros e nós, né, com os portugueses. Então, você vai ver que qualquer lugar que você vá, fala assim, o meu sobrinho foi para o Brasil porque já está namorando uma brasileira. E, assim, os povos já estão muito interligados. Então, isso é muito interessante também de você observar. Eu não posso falar nada, eu fui muito bem acolhida. Portugal está sendo muito bom comigo. Muito bom. Muito obrigado, acho que por tudo que você falou aqui hoje conosco, né? Esse bate-papo tão relevante, frutífero, né? Para a advocacia e para a academia, né? E aí, acho que para a gente finalizar, né? Se você gostaria de deixar alguma mensagem para os brasileiros, uma frase, uma palavra, enfim, eu vou abrir aqui esse espaço final para você trazer essa mensagem aí final para a gente e te agradecer enormemente pelo seu tempo, disponibilidade para bater esse papo aqui no podcast Pela Ordem com a ESA. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Sempre estar com você para mim é muito bom e ainda mais aqui só potencializou a minha felicidade. Bom, dar um recado é algo que eu não sei o que cada um está vivendo, mas se você tem um sonho de arriscar, seja o que for, não deixe que as pessoas te coloquem limites e não seja você o primeiro a se colocar. Eu demorei muito ali no tempo que eu estava para dar o meu primeiro passo na advocacia criminal, porque eu achei que eu nunca ia aprender, porque eu achei que eu não ia ter cliente, porque ninguém me conhecia, eu não tinha família para me indicar ninguém, não tinha amigo, não tinha nada. E faça. Caminhando que o caminho se constrói. Então, faça o seu melhor, mas faça com o que tem, dá o seu primeiro passo, que com certeza o segundo, o terceiro, o quarto, daqui a pouco você está ajudando pessoas a darem aquele primeiro passo que você achou que para você era impossível. Então, seja em Portugal, seja no Brasil, só não se limite. Eu acho que essa limitação faz a gente ficar um tubarão no aquário. Era o que eu me sentia. Vai para o oceano. Em resumo, é isso, né, gente? A gente aprendeu aqui com a professora Marcela hoje que o caminho se faz caminhando e que a responsabilidade é a chave para o sucesso em qualquer área que a gente pretenda atuar, né? Seja na docência, na academia e principalmente na advocacia. Meu muito obrigado, Marcela. Foi um prazer enorme trocar aqui com você hoje. Prazer foi meu. Beijo grande Um beijo. Até breve. Até breve.